Ok, ó, pessoal, vamos para sexta-feira então, encaminhamento. Para sexta-feira a gente filtra melhor isso daqui, mas o que ficou, de uma certa maneira, questão do transporte de uma maneira geral, questão do hospital municipal, que a Débora disse, e CPI ou auditoria, que também é uma possibilidade, que aí é um agente externo que investiga a questão da licitação do transporte e os contratos. Essas são as pautas locais. Não, isso é nacional, é como eu disse, é local nacional. Aí, com relação às pautas nacionais, educação pública, frisando no pública, reforma política de uma maneira geral, a questão do meio ambiente, as reformas de base, que alguém falou, democracia participativa, mas que entra na questão da reforma política, a desmilitarização da PM e a descriminalização dos movimentos sociais e da pobreza. Deixa eu perguntar, vocês não vão permitir que estava escrito continuar? Não, podemos fazer agora. Pode ser, mas é só que a gente já tem um encaminhamento aqui nessas pautas que eu gostaria, que eu talvez não esteja na sexta, eu gostaria de expor agora. Entendo. Pode parecer. Então, espera só um minutinho, vamos continuar. Eu escutei pelo menos 2 ou 3 pessoas falar essa questão dos empoderamentos dos conselhos municipais, eu acho que faltou isso. Não, leis municipais, eu disse então, isso. Tá. O Alexandre, o Rios e o Alexandre Palmar, Marcelo, o Rios e Alexandre Palmar, fechamos hoje, voltamos na sexta-feira, beleza, galera? Aí na sexta-feira vai ser decidido. Sexta-feira a gente pega todas as deliberações, tudo mais, e discutimos as pautas locais, regionais e nacional de novo. Pode ser? Ok, eu vou encaminhar uma pré-minuta de um documento, então, para os e-mails, para o pessoal que tem um caderno verde, por aí. Uma pré-minuta de um documento, aí vocês colocam sugestões, a gente formula esse documento também, que é outra questão que foi discutida aqui, um documento formal, ok? Então, tem como incluir os direitos dos animais, não, cara? Não, dá pra nós somos animais, todos nós, né? Então, beleza, ó, Marcelo, Rios e Alexandre. Vamos fechar nessa, galera. Vai lá, Marcelo. Eu sei que agora não adianta muito, mas para a próxima talvez seja interessante abrir com a seguinte questão, que para quem está acordando agora, esse momento aqui é muito importante e é muito difícil, porque é um momento onde a gente tenta construir uma unidade num mosaico de diferenças, né? Acho que deu para entender quem falou da sociedade de classes, nós não somos iguais, tem gente que ganha 15 mil reais e está saindo nas ruas, tem gente que está desempregado e está saindo nas ruas, somos muito diferentes. Então a unidade mínima, não é a unidade romântica, não somos iguais, mas a unidade mínima é construída nesse tipo de diálogo, que é difícil, a gente tem que ouvir coisas que a gente não quer, falar coisas, então para as pessoas que nunca participaram, entender que esse é um momento muito importante, e não dá para sair, é mais legal falar gritando, mas não dá para esvaziar. Tá? Porque não tem a legitimidade. Tem 100 no começo e depois 30 vão votar. Né? É complicado. Então, ter a paciência, ter a tranquilidade para construir esse momento difícil da tentativa de uma unidade mínima de um diálogo. Primeiro ponto. A outra coisa que eu queria questionar, que é muito vital, se Foz do Iguaçu quiser ser ouvido, quiser falar e ajudar em algum cisco, em alguma semente, este movimento nacional, nós temos que ter uma rede nacional. Eu acho que vocês estão pensando nisso já com Maringá, mas nós temos que tentar, o movimento tem que tentar fazer essa unidade, essa rede de penetração nacional, para a gente ter uma unidade no país, não apenas isoladamente, porque aqui estamos na província e não vamos conseguir, né, ficar gritando sozinhos. Aí, sendo mais objetivo ainda, na questão local, tem um monte de coisa, mas você sucinto. A questão do transporte, mas não adianta a gente defender bandeira genérica, nem para transporte, nem para saúde, nem para reforma política. Então, sendo objetivo, municipalização do transporte. Mas dá para lutar para imediatamente, redução da tarifa do transporte para 2,50. Já que o Rio de Janeiro tem uma tarifa de 2,75 e garante lucro para as empresas, né, nós podemos lutar já por uma redução de 2,50 no mínimo, sem redução de qualidade. E junto, não esquecendo, a municipalização. Municipalização serve não para Foz do Iguaçu, mas para o Brasil inteiro, para quebrar o cartel. É o cartel que financia a corrupção nas prefeituras, onde essas empresas fazem lobby, dão dinheiro, elegem vereadores e prefeitos para depois ter de volta a sua garantia da exclusividade do seu monopólio. Então, municipalização, mas imediatamente, redução de tarifa para 2,50, porque é absurdo Foz do Iguaçu cobrar isso. A questão ainda da localidade, a questão dos pedágios, né, a redução da tarifa dos pedágios e
eu incluiria até a discussão dos royalties que nós recebemos aqui na prefeitura. Né? Que esses royalties passem necessariamente por uma instância a ser criada, uma instância democrática popular, para que essa instância democrática popular decida necessariamente os investimentos desses royalties, né? Sem necessariamente passar pela oligarquia que nós temos aqui. Agora, a questão nacional, que tem várias, acho que dá para brigar, mas tem os pontos que estão sendo colocados já pelos 5 pactos lá, que a gente tem que saber o que é manobra e o que não é, o que é manobra, mas é interessante manter, tá? E é interessante manter pelo plebiscito, né, no meu modo de entender, e a direita e a esquerda que está presa ao poder não quer fazer isso, eles estão assustados com o plebiscito, eles já estão se mobilizando para desconstruir o plebiscito e construir o referendo, que é onde a gente fala sim ou não. Ninguém quer referendo sim ou não, nem plebiscito sim ou não. Nós queremos um referendo para um plebiscito, onde nós vamos construir as perguntas. Nós não queremos dar respostas, a gente quer construir as perguntas. E na reforma política, saibam que, tanto na reforma política, tudo que está sendo passado, são pautas de pessoas que já estavam organizadas. Tá? Já estavam organizadas. É por isso que apareceu não a PEC, é por isso que apareceu 10% do PIB para a saúde, etc. Tudo isso já estava dado. Não caiu do nada, não caiu desse movimento. Tinha pessoas durante vários anos, várias décadas, lutando para isso. Então, para a gente conseguir ter uma noção e conseguir controlar e dar a pauta, a gente tem que se mobilizar na mesma organização. Então, pauta 10%, né, do PIB em educação pública, garantir esse público aí que não foi garantido, manutenção do plebiscito e ampliação de plebiscitos para várias questões, e a reforma política, cuidado, porque tem muitos segmentos políticos que estão interessados nisso. Então a ideia de uma reforma partidária ou voto distrital, cuidado com essa enganação. Vamos fazer uma reforma política? Vamos, garantindo a divisão do poder que os liberais queriam, que Locke queria, executivo, legislativo e judiciário. Vamos garantir uma divisão de poder democrático mesmo, instaurando um poder popular, ou seja, instaurando um poder de uma democracia popular, não democracia representativa. Eleger os caras e ficar esperando. Democracia popular. O que é democracia popular? Instâncias decisórias passam por esse tipo de coisa aqui. Pessoas reunidas em todo momento, não é só no momento de efervescência, é em todo momento que se cria, então, portanto, essas instâncias decisórias nessa reforma política. Queremos dividir o poder para para mais um poder, o quarto, né? Que é o poder do povo, que eles não vão dividir, eles não querem dividir isso. Então a gente tem que chegar na raiz do problema. Então eu proporia isso. Inclusive por via da internet poder expressar esse poder. Então, galera, eu peço desculpa agora que eu vi que eu estava esquecendo o Alexandre, velho. Você pode falar agora antes do Rios e do Alexandre Pomar, por favor? Quanto às manifestações, primeiro, se a gente vai fazer qualquer manifestação que seja, a gente tem que estar entendido o que a gente está defendendo nessa manifestação. Sabe? A gente chegar lá, porque uma manifestação, qual que é o propósito dela? Mostrar para os governantes, mostrar para o povo quer ser ouvido. Então eles dão ouvido e a gente fala o quê? Um monte de problema que eles já sabem. É o problema da educação, é o problema da... Então a questão já não é mais qual o problema, mas como resolver. Porque a gente já viu por parte deles mesmos que eles estão pedindo o que a gente faz, como que a gente faz. Então eu não acredito sinceramente que essa solução vai vir do governo. Por isso que eu acredito nos grupos. Porque aqui, esse tipo de reunião também, a gente não consegue aprofundar muito o tema, coisa que a gente consegue em grupos focados naquilo ali. E desses grupos, ser formado com as pessoas, né, por isso que eu digo especialistas, são pessoas que têm conhecimento de caso, mas não só especialistas. Todo tipo de pessoa inclui os especialistas em determinado assunto. Para que a gente possa tirar disso propostas, soluções. Porque os políticos não estão preparados para nos dar soluções. A maioria lá ocupa um cargo do qual ele nem estudou para estar naquilo ali. Então todas as reivindicações que a gente tem que fazer, a gente também tem que ter a proposta do que fazer. Por isso que a gente tem a universidade, por isso que a gente tem a escola. Tá? Então, a questão do pedágio, se a gente tem uma proposta definida por pedágio, então a gente pode ir para frente do pedágio. Então, a gente quer 5, a gente quer R$2. A gente quer que tire esse pedágio. Né? Então a gente tem uma proposta definida, a gente tem que cobrar. Porque o que está acontecendo hoje é que a gente chega lá, eles param para dar ouvido para a gente não sabe expressar o que a gente quer. E como, até lembrando da Maria da Silva, se alguém puder ver a palestra que ela fez no fórum que teve aqui em fora,
negócio de partido, eu gostaria de deixar de lado, assim, no meu ponto de vista, porque esse dia eu comentei um negócio no Facebook, o cara falou pra mim assim que eu sou um fascista, que eu não tenho coragem de mostrar minha cara, porque eu estava sem meu perfil. Eu queria falar pro cara, meu nome é Rodemir Rios, eu estou aqui hoje e esse cara está aqui no auditório. E se ele quiser falar comigo depois, vamos conversar. Porque eu não sou a pessoa que ele pensa que eu sou. Tá? Eu não, Era Alan Camargo? Eu prefiro não falar. Era Alan Camargo? Não, mas não. Eu prefiro não falar. Gente, eu não sou uma pessoa fascista. Eu sou um revoltado com essa política podre, que deixa as pessoas cada vez mais pobres e outras pessoas mais ricas. Eu trabalho desde os meus 7 anos de idade e até hoje. O que eu tenho hoje? Eu tenho uma casa aí, mais ou menos, e um carrinho para andar. Muita luta e muito sacrifício. Enquanto tem neguinho que entrou no poder ontem e hoje ele já tem mansão aí de milhões. Então eu quero fazer parte desse movimento porque eu também me sinto indignado com a situação do nosso país. A saúde nossa é muito precária, a segurança então nem se fala. Os piores bandidos são de farda, tá? E a saúde pública, a segurança, até aquele INSS, os idosos do nosso país, eles tratam muito mal. Tem gente que se aposenta com 500, 600 reais, quando a polícia se aposenta com 20, 30 mil. Isso é um absurdo, gente, desigualdade social. A presidente veio falar que diminuiu a pobreza no país, diminuiu o rabo dela. Tá? Então eu queria só falar isso. Gente, eu queria falar o seguinte, não chame as pessoas de fascista e covarde no Facebook. Isso não é legal. Todos nós estamos aqui por uma causa. Se tem bandeira ou não tem, isso discutiremos depois. Não estou aqui para jogar o seu partido e nem você o meu. Estamos aqui por uma causa pelo povo, pelos pobres, pelos doentes, pelos necessitados, pelos idosos, pela sem educação, pela sem moradia. Tudo isso. Obrigado. Agora o último inscrito, o Alexandre Palmar. Eu acho que a pessoa viu que eu falei oportunista, mas depois disse bem assim, ó, desculpa, realmente é isso. Faz o seguinte, ó, vai para essa pessoa, converse pessoalmente com ela, se você resolve isso. Aqui é outro foco, a gente eu entendo assim. Não é pra resolver picuinha de Facebook. Vai falar também, a gente tem esse poder de foco, essas coisas. Como é seu nome? Rios. Então, emendando a sua fala, Rios, gostaria que também a gente pudesse, já que é para se respeitar e nivelar os debates, e a gente pudesse politizar as conversas, Vamos nivelar o negócio. também, então, que as pessoas tivessem a franqueza e a clareza na hora que defendem as suas ideias. Eu sou muito claro e ando muito com o que a Tabata falou aqui. Tudo que a gente discutiu, para mim, não vai mudar se não mudar o sistema. E pode parecer um papo muito longe, mas é por esse papo muito longe que tem muita gente aqui querendo discutir os problemas locais e imediatos. Mas se não acaba com o capitalismo, se não muda isso, e não é uma coisa que, se Foz do Iguaçu é isolado do mundo, ou o Paraná, ou o país, a gente está vendo que os sistemas estão caindo em vários países, não está se chegando no socialismo, mas tem muita gente que defende o socialismo, que defende sobretudo o capitalismo, como eu. Então eu sou um comunista e eu vi o comunismo ser muito desrespeitado aqui no Foz do Iguaçu, sobretudo no Facebook. Então assim, não ataquei ninguém, não evito essas discussões por Facebook, porque eu acho que elas não permitem um diálogo, apesar de parecer um diálogo democrático, ela é muito ensandecido, muito revoltoso, raivoso, ainda mais em momentos como esse no país. Então assim, queria primeiro estabelecer isso, que a gente quer ter toda a paciência do mundo, Maurício, e nós temos todos, os comunistas têm toda a paciência do mundo para, se precisar discutir 3, 4, 5 horas, vir aqui amanhã, depois da manhã, porque é esse coletivo de pessoas que é o que nos determina, é o que nos motiva a justamente quebrar esse poder estabelecido. Um dia a gente vai chegar lá. Então é esse quarto poder, como tanto defendeu o Marcelo, que é o que vai contrapor e vai poder equilibrar um pouco o poder dos outros três, judiciário, executivo e legislativo. Então assim, é difícil realmente escutar um monte de coisa e um monte de propostas, mas nós vamos unificar essa proposta. Eu acho que isso que nos move hoje, é unificar 3, mas um em cada eixo eu gostaria que tivesse, entendeu? Para não ficar só uma coisa no governo municipal, porque tem sim bandeiras do governo federal e do governo estadual que eu acho que nos unificam, mas dá para a gente aprofundar isso numa próxima conversa, porque eu acho que vai ficar mais amplo e vai ficar inclusive mais
né? Se é que é possível, mas neutro, não sei. Mas assim, reivindicando coisas dos 3 governos. Entendeu? Coisas dos 3 governos, já que são os governos que esse movimento está todo preocupado. E quando a gente colocou bem não sei se foi o Mauri que colocou a questão dos progressistas, conservadores, acho que a gente tem que começar a politizar também a conversa por aí. Sabe, nas ruas, nas 2 manifestações públicas, tirando 2, 3 cartazes que pediam pautas mais políticas de fato, as outras eram todas locais. Isso não quer dizer que esse coletivo, por maior que ele seja, vai sobrepor aquilo que acontece nas ruas. Eu acho que isso a gente tem que ficar bem claro, Mauri. Porque a rua é dinâmica, ela é viva. Sabe? Então caboclo vai colocar o seu cartaz e a gente vai ter que respeitar. Seja pelo direito dos animais, ou seja para acabar com o capitalismo e por uma sociedade socialista. Então, assim, tem que respeitar isso daí, porque são essas individualidades que nós vamos colocar nas ruas ao mesmo tempo. Porém, é preciso ter esse respeito e, primeiro, essas pautas únicas que a gente não conseguiu fechar aqui ainda. Eu acho que talvez na reunião de sexta a gente consiga fechar. Então eu queria colocar primeiro, me apresentar como tal, entendeu? Porque assim como a gente tem muita paciência para ir até a fundo na conversa, eu espero que num próximo momento a gente possa politizar, como disse a Júlia, ainda mais e clarear ainda mais as ideias. Vai levar muito tempo isso? Talvez eu morra e não veja nada disso. Mas que eu vou estar aqui toda vez que me convidarem, ou que eu puder provocar essa organização, eu vou estar aqui. Tanto eu quanto outros tantos camaradas. E me desculpem, assim, se eu me estendi, mas é bom deixar claro, assim, porque, veja, nós não comemos ninguém nesse momento. E nós não atacamos ninguém, e nós respeitamos a todos. E estamos aqui conversando de forma civilizada e, quiçá, vamos estar na rua na segunda-feira que vem, levantando cada qual a sua bandeira, mas também respeitando as bandeiras das pessoas que não estiveram aqui, porque isso a gente não vai conseguir determinar e falar, você não vai colocar sua bandeira, ou você não vai colocar isso. Eu acho que as ruas têm que ter, sobretudo, e principalmente quem está já amadurecendo essa conversa, é poder orientar as outras pessoas que levantam bandeiras que nitidamente são conservadoras, que são sim algumas bandeiras perseguidoras, que incitam violência, que incitam discriminação. Eu acho que esses estágios as ruas não podem suportar esse democratismo, entendeu? Quer defender A, B ou C, D, mas que a gente se permita também conversar com quem está do lado escrevendo um cartaz. Eu acho que isso aqui está errado. Será que é isso mesmo que você quer? Você sabe que, como todos disseram aqui, você sabe exatamente o que é isso que você está defendendo? Sabe, você sabe exatamente o que significa uma máscara do Anônimo? Você sabe exatamente o que significa uma foice e martelo? Ou um tucaninho, ou uma estrela do PT, ou uma bandeira no sol, entendeu? Você pode ter várias situações. Mas, e por fim, um esforço, já que é para buscar unidade e amplitude, que esse fórum aqui ele não é determinante, não é ele que vai ordenar toda a conversa. Mas se a gente puder chamar mais pessoas nessa próxima reunião, que não estiveram aqui, e de repente chamar outras organizações, a gente tem universidades, como alguém colocou aqui, que estão muito bem organizadas, a própria Unila, a Unioeste, o DCE da Unioeste não estava aqui hoje. E eles têm um histórico recente de lutas em Foz do Iguaçu. Colégios estaduais têm histórico recente de lutas. Então, assim, um esforço da gente também para poder, na próxima manifestação, estar mais forte. E, por fim, para ter ações práticas, não só nas ruas, mas também outras ações políticas, mas que não burocráticas. Eu já falei demais, desculpa. Galera, alguém mais inscrito? Não. Tá, deixa eu só fazer um encerramento, então. Aos que sobraram aqui, de uma certa maneira, eu acho que nem todos aqui têm a experiência de participar de uma assembleia ou de uma discussão onde você tem variações bruscas de humor e de foco, enfim. Isso é natural. Eu peço para vocês não se desmotivarem, porque o caminho é árduo. Ninguém disse que seria fácil. Quem se predispõe a estar aqui tem que estar com vontade e consciência de que, como vocês disseram, vai ouvir coisas que não gosta, vai ouvir coisas que discorda, vai ter oportunidade de falar, vai ter hora que vai ter que ser cortado porque falou muito. Então, entende? Esse processo que a gente está construindo aqui, meio cambaleante, é um processo histórico aqui na nossa cidade. De uma certa maneira, ele vem em consonância, em ressonância com o que está acontecendo no país todo, e a gente não pode perder essa oportunidade de canalizar essa energia que todo mundo tem, mas com um foco determinado. Porque se alguém fez uma analogia muito boa, uma pressão, quando você faz uma pressão em alguma coisa,
se essa pressão é localizada, ela tem muito mais força sobre aquele ponto específico. E é por isso que a nossa reunião de sexta-feira, ela tem que ser mais objetiva. Que a gente defina, então, se vai haver uma manifestação, que dia, que local, com que objetivo, que também a gente pode esquecer que, embora não queiramos cair no burocratismo, mas tem que comunicar aos oficiais da cidade, porque senão a gente corre o risco de ter algum tipo de repressão violenta. Por enquanto, na nossa conjuntura da cidade, não é o caso. Então, a gente tem que fazer as coisas com uma certa responsabilidade. Então, o que saiu pontualmente dessa reunião aqui é que a gente se reuniu para marcar uma outra reunião, na verdade. Né? Sexta-feira, 20 horas aqui. Não, mas a gente adiantou muita coisa. E a conclusão é que esse tempo que foi utilizado aqui não é suficiente. Por isso que a gente está marcando uma próxima reunião. Júlia? Quem é responsável por disseminar essas ideias que foram debatidas hoje no Facebook? A comissão de comunicação. A comissão geral. Aqueles que querem organizar, que fiquem. E a gente organiza. Não, mas é que assim, vamos definir alguns pontos. Eu tenho a agenda cheia do que foi falado aqui. Eu disse que eu vou preparar uma pré-minuta. O que é uma pré-minuta? Então, é uma proposta de um documento que depois vai ser debatido e provavelmente sexta-feira a gente já tem aqui. Vou ver se a gente consegue um projetor ou se a gente consegue um lugar para reunião que tenha projetor. Então, essa questão da comunicação. Eu vou preparar esse documento, a gente divulga no Facebook. Agora, a gente precisa divulgar também no Facebook o quê? Chamando as pessoas para vir, para ter mais representatividade do que está acontecendo aqui. Porque mesmo as pessoas que vieram aqui, a lista aqui tem umas 50, 60 pessoas, a gente agora no final esvaziou. Então, essa questão que eu falei de ter resistência, ter paciência e ter senso de coletividade, isso que a gente está criando, ok? Então, esses são os encaminhamentos. Sexta-feira, se vocês puderem chamar mais pessoas para vir, o local vai ser divulgado na página oficial, no evento no Facebook. A rigor, a primeira instância vai ser aqui no mesmo horário, mas pode ser mudado. Então, hoje ou amanhã, a gente já confirma esse local e horário, ok? Então, muito obrigado a todos que vieram aí.